Eles são uma companhia, são um itinerário de cultura, a possibilidade de aceder ao conhecimento. Através das suas páginas, podemos viajar pelo mundo sem sair da nossa sala. Grossos, finos, com gravuras ou letras, simplesmente, os livros continuam hoje na ordem do dia e são ainda a forma mais prática e eficaz de aprender. São pacientes, aguardam na estante pelo dia em que alguém desperte para a vontade de os ler. Ou apresentam-se desinibidos nos parques das grandes cidades para que quem passa os olhe e se deixe interpelar pela história que contam. Estes dias, que para alguns começam a ser de férias, são a oportunidade para uma eventual reconciliação com a leitura, para retomar esse hábito que a pressa do dia-a-dia por vezes torna impossível. Assim, fomos ao encontro dos livros, de quem os escreve e também daqueles que os vendem, os editores. Há quem esteja no mercado livreiro não por negócio, mas por carisma. É o caso das Filhas de São Paulo, as Irmãs Paulinas, que têm uma editora com o mesmo nome. Nas suas propostas literárias estão livros com características próprias. Os livros exatamente sobre que são católicos, são portanto sobre a religião, sobretudo o pensamento do Papa, neste ano Fátima e assim, mas é sobretudo também aqueles outros livros que possam ajudar a pessoa a crescer como pessoa. Portanto, isso é tudo aquilo que abrange a nossa preferência e as nossas linhas editoriais. Entre os títulos, há temas e propostas muito atuais. Neste momento nós estamos a lançar um livro do Papa Francisco que é sobre o pensamento teológico dele. Ou seja, dar a conhecer em profundidade quem é o Papa Francisco, quais são as suas linhas teológicas, o que é que ele está apresentando e o trabalho que ele está fazendo na Igreja. Penso que isso é muito importante para não publicar só biografias ou outras coisas do género, mas sobretudo aquilo que é o pensamento do Papa Francisco, que teologia, o que é que ele está a querer realmente comunicar-nos. Mas há mais novidades e apostas na Paulinas Editora. Uma delas apresenta-se como uma preciosidade da literatura cristã antiga, que está a despertar muito interesse. Uma grande aposta que nós fazemos este ano no livro da Pequena Filocalia, que não é pequena, é grande, é um livro com 800 páginas, que demorou 8 anos a traduzir, porque foi traduzido do grego original. É uma tradução do professor Dimas de Almeida. Ele é especialista em grego antigo e fez um trabalho muito cuidado. Ele mesmo disse que era o trabalho da sua vida, que ele desejava muito fazer, e quando nós o convidamos para esse trabalho ele ficou felicíssimo. Portanto, nós temos é um livro que realmente perdura no tempo, portanto é sobre o isicasmo, portanto a oração do coração, um livro que ultrapassa fronteiras, ou seja, não é um livro só para os católicos, todas as pessoas gostam, e a experiência que temos tido nestes dias em que o livro já esteve à venda é que as pessoas se sentem atraídas e querem conhecer mais e querem ler mais. Mas quando olhamos os livros, nunca os podemos desligar de quem os escreve. O autor é a alma do livro. É ele que, através da sua sensibilidade e arte de contar, nos transporta para longe ou nos revela realidades escondidas. E os autores nascem de diversas formas. Em boa verdade, nunca me surgiu assim um ímpeto interior a dizer tens que escrever, senão não dormes bem ou tens qualquer coisa para comunicar. Nunca. Como também isso aconteceu para a rádio e para a televisão. Isso integrou-se sempre na minha missão. Alguém me pedia, ou um bispo, ou um padre, ou uma comunidade, para eu fazer algumas coisas. E eu, que achava, não sei se tinha, senão, jeito para a escrita. Paciência, não tinha muita, mas ia cumprindo, ia fazendo. E, portanto, praticamente tudo o que escrevi, e que depois passou, quase tudo, a livro, nasceu do jornalismo. Mas há também quem tenha escrito e gostou da experiência. Viu nela uma forma especial de se revelar e comunicar com os outros. Mas a escrita aparece logo, desde muito cedo, especialmente mais ou menos na altura da adolescência, que eu comecei a escrever e comecei a perceber que a escrita tinha na minha vida um papel muito importante, mais importante do que eu podia imaginar. Para Marta Arraes, a escrita surge como algo pessoal,
que utiliza na sua vida diária. E, portanto, comecei a perceber que tudo o que era escrever me saía com muita facilidade e interessavam-me especialmente temas mais profundos, coisas que fossem mais passíveis de reflexão. Quando o sol começa a brilhar de forma mais desinibida e o tempo já convida a passear, surgem as feiras do livro. Ainda que nos digam que se lê pouco ou que as novas gerações andam absorvidas em suportes digitais de comunicação mais imediata e concisa, a verdade é que estes espaços ao ar livre se enchem de quem busca nos escaparates pelo livro ou pelo autor de que lhe falaram, ou quem há muito se tornou um fiel leitor. Mas em destaque estão sempre as novidades, e elas são a mais recente expressão da criatividade do autor. Maria Teresa Maia Gonzalez é hoje uma referência na literatura infanto-juvenil e acaba de apresentar ao público duas novidades. São 2 livros, a mensagem é distinta. Um chama-se mesmo Tens uma Mensagem e é especificamente sobre a mensagem que Maria, a Mãe de Deus, veio trazer às crianças, às videntes de Fátima e a todos nós. E o outro chama-se o livro da Ave Maria. A Ave Maria é uma oração também, que é toda ela repleta de mensagens e de esperança. Mas será que há entre o público infantil disponibilidade e interesse pelo religioso? A minha experiência diz-me que sim, e eu normalmente visito uma escola, pelo menos uma escola por semana, há 27 anos, que são os anos em que eu tenho estado a escrever. Nos últimos anos tenho escrito muito especialmente para desenvolver este dom para todos, que é a espiritualidade, sobretudo a espiritualidade das crianças e dos adolescentes. As crianças e os jovens também têm muitas questões e muitas perguntas e que gostariam de fazer e fazem, assim as pessoas queiram estar atentas e responder-lhes, ou ajudá-los a encontrar respostas. Mas podemos perguntar o que leva um autor a enfrentar o desafio de escrever sobre estes temas. Já tinha tratado destes temas noutros livros, as abordagens naturalmente são sempre diferentes. Desta vez foi a editora 08, através do editor, do Pedro Reizinho, que me fez o desafio de escrever sobre a mensagem de Fátima e depois o editor lembrou-se que seria interessante começar a partir desse livro uma coleção que tem como objetivo principal justamente o desenvolvimento da espiritualidade infantil e daí ter saído logo a seguir o livro da Ave Maria, que vem a propósito, no fundo é um livro que se associa a este livro da mensagem, são 2 livros marianos e haverá outros nesta coleção também com temáticas espirituais. Uma crónica durante mais de 10 anos no Diário de Notícias e atualmente no Correio da Manhã geraram milhares de páginas que desaguaram em livros. O mais recente, do cônego António Rego, chama-se Sou Peregrino. É uma experiência de espiritualidade que sentiu que devia partilhar com os seus leitores. Há de facto que é o último livro, que esse nasce também de um pedido para escrever sobre Fátima, uma vez que eu tinha uma experiência pessoal de Fátima e não apenas como observador frio, mas vivi também por dentro, 50 anos de peregrinações, sobretudo 12, 13 de maio e outubro, e foi-me pedido que fizesse alguma coisa sobre isso. E aí tive dificuldade, porque não sabia bem como começar. Não sabia se era o repórter, se era o peregrino, se era, digamos, apenas como padre, como pastor, como observador, como crítico, como piedoso membro. Eu estava sem saber que ângulo é que devia começar para este livro. E quem se relaciona de perto com o objeto da escrita tem, por vezes, dúvidas quanto ao ângulo de abordagem. Começo a escrever, muitas vezes não sei bem onde é que vou chegar, mas começo e depois as coisas vão correndo e eu vou refletindo. Há muitas coisas que eu descubro a escrever, porque tenho de estar concentrado e há ângulos novos, há perspectivas novas, há factos correlacionados, há uma certa memória associativa de um elemento me trazer
outro, mas não sou nenhum gênio nessa matéria, sou vulgaríssimo, é que me faz certamente qualquer pessoa, mas pronto, isso depois foi-se convertendo em 4 ou 5 ou 6 livros e em muitas participações, em muitas publicações, mas como digo, era sempre a pedir e a telefonar-me a dizer, olha que acaba amanhã ou que acaba daqui a uma semana o prazo, e eu então há uma coisa que eu gosto de fazer, isso sim, e se quiserem que seja elogio, que seja, eu gosto de cumprir a minha palavra, não gosto de ninguém esteja à espera de uma coisa que eu disse, eu vou fazer e não faço, e então aí não durmo, não como, não sei o que é que faço, mas tenho que cumprir, faz parte da minha educação, desde família, desde o seminário, desde padre, tentar cumprir aquilo que prometo. Neste seu itinerário de escritor, denominação na qual não se reconhece, o cônego António Rego confessa que, quando termina a obra, esta já não lhe pertence. E de facto eu tenho muito essa sensação. Quando acabo de escrever ou de dizer ou mesmo de fazer um programa de televisão, acabou, já não me pertence. Para já, acabei e não ligo, acabou, este já está, já despachei este. Há uma forma de reagir, mas sinto muita alegria de muitas pessoas me falarem ou de um pormenor que eu nem tinha pensado, e às vezes, como aconteceu com aquele escritor, ei, você disse isto é fantástico, isso. Eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer, o leitor acaba por pensar em coisas a partir do que eu disse ou do que eu escrevi, coisas que nunca me tinham passado pela cabeça, mas é assim. Experiência idêntica é partilhada por Marta Arrais. Escrever é comunicar, é também aprofundar a fé e as convicções que se tem, e ter consciência de que aquilo que escrevemos acaba lido e interpretado de formas que o autor desconhece. Também fui descobrindo e fui aprofundando a minha relação com Deus através da escrita e fui compreendendo muitas coisas também através da escrita e fui aumentando a minha fé também através desse processo. E fui percebendo muito que perdemos um bocadinho o controle quando escrevemos e isso está visível para outras pessoas e para um público, perdemos um bocadinho o controle do impacto que vai ter nas outras pessoas. Marta Arrais assume que a sua relação com o leitor é um pouco invisível. Porque a não ser que as pessoas sejam do nosso círculo ou sejam amigos, que nos dão um eco muito direto e muito, olha, gostei do que escreveste, ou podias ter feito de outra maneira, esse feedback é muito real, das pessoas que estão mais perto. Depois há um outro leitor mais invisível, que nós não temos acesso, mas que vamos conhecendo à medida que nos aparecem mensagens de pessoas que não conhecemos, por exemplo, nas redes sociais, a dizer que leram um texto e que gostaram ou que lhes mudou a vida de alguma forma, e isso adquire toda uma dimensão que não era esperada por mim. A escrita é para si uma via para comunicar o que conhece e sobre a experiência de vida que tem. Inspiram-me as pessoas que vou conhecendo, os alunos, as pessoas com quem me cruzo ao longo da vida que vou vivendo todos os dias, e inspiram-me também as histórias que vou conhecendo nos meus vários percursos de voluntariado, tanto aqui como fora. Por exemplo, a África está muito presente no meu livro e nas coisas que escrevo, porque nos dá uma dimensão de simplicidade e daquilo que é essencial na nossa vida, que não se consegue encontrar assim com muita facilidade. Livros e autores, uma relação de proximidade que encontra plena concretização quando alguém se predispõe a ler o que está naquelas páginas. É assim que o processo criativo se concretiza, ao gerar em quem lê a sensibilidade ou a emoção que o autor quis partilhar. Assim, o livro é uma arma, um perigo, uma ajuda, um salva-vidas, uma descoberta. Tudo depende da mensagem que transporta, da intencionalidade com que se apresenta. O livro é também uma catequese, uma porta de acesso, ainda que o que se pretenda seja revelar a transcendência, a espiritualidade aos mais pequenos.
As crianças entendem muito mais do que as pessoas possam imaginar. Quem não lida tanto com as crianças, às vezes pensa que é preciso dar grandes explicações, esmiuçar muito as coisas para que elas entendam, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Como digo, sobretudo quando é uma linguagem que é centrada nos afetos, é muito fácil chegar ao coração da criança e a criança entende muito por essa via. Tens uma mensagem e o livro da Ave Maria são duas propostas para os mais novos que receberam um acolhimento especial por parte das religiosas que em Fátima se dedicam ao trabalho com os mais pequenos e com a divulgação da mensagem dos pastorinhos. São dois livros encantadores, tenho que dizer, direcionados para as crianças e com a simplicidade que a Teresa Meia Gonzalez tem de falar da fé e de coisas de Deus de uma forma muito próxima. O livro Ave Maria fala sobre a oração Ave Maria, mas toca a vida concreta das crianças, por isso é no fundo descortinar essa oração tão antiga, mas que é tão nova e que fala e tem voz ainda hoje. Escrever para os mais novos é falar-lhes da fé. É uma sensibilidade que Maria Teresa Gonzalez cultiva e que lhe nasceu com o gosto pela escrita. O gosto pela escrita nasceu quando eu tinha 9 anos, não me passava pela cabeça nessa altura vir a ser escritora, mas nasceu esse gosto logo e percebi que era fácil para mim comunicar e gostava muito de o fazer também por escrito. O meu pai era um grande contador de histórias, nós somos 5 filhos e deliciávamos ouvir as histórias contadas pelo meu pai, à maneira do meu pai, e eu queria muito, tinha esse sonho de saber contar histórias, ainda tenho, de saber contar histórias como o meu pai. E de facto a certa altura surgiu o desafio da escrita através de um concurso a que eu respondi com a Maria do Rosário Pedreira e assim nasceu o primeiro volume da coleção O Clube das Chaves, que viria a ser, enfim, muito divulgada, felizmente, muito conhecida. E desde aí nunca mais parei. Estive 15 anos no ensino, 10 dos quais acumulando também com a escrita, e depois tive que fazer uma opção porque realmente começou a haver, comecei a receber muitos pedidos de editores, muita gente interessada no meu trabalho, que é uma graça que eu tenho que agradecer a Deus e agradeço. Portanto optei por por me dedicar realmente exclusivamente à escrita e não estou arrependida, apesar de ter saudades das aulas, naturalmente. Este contacto com os mais novos é estimulante porque eles levantam muitos desafios a Maria Teresa Gonzalez. Muitos desafios, levantam muitas questões, fazem muitas perguntas para as quais não tenho resposta, mas fico a pensar nelas. É sempre uma mais-valia para mim as visitas às escolas. O ambiente de feira é sempre uma festa do livro. Em Lisboa ou em qualquer outra cidade, o bom tempo multiplica estas iniciativas que são sempre oportunidades especiais para aproximar os editores e os livros aos seus leitores. É uma forma de nos colocarmos e é uma forma de respondermos àquilo que é o nosso carisma, porque o nosso carisma não é para estarmos dentro da igreja. O nosso fundador dizia-nos sempre que nós deveríamos ir onde as pessoas estão. Portanto, se as pessoas vão à Feira do Livro, nós temos forçosamente de estar lá. Não, seria quase um pecado não estarmos. Somos sempre surpreendidas com muitas coisas, pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que a gente não sabe, porque o nosso trabalho é muito diferente, por exemplo, das irmãs que têm a escola ou que têm o hospital, porque elas têm o contacto direto com as pessoas. Nós temos algum contacto direto nas livrarias, nos trabalhos que fazemos nas paróquias, nas semanas bíblicas e assim, mas muitos outros são desconhecidos. As pessoas compram-nos os nossos livros, têm acesso a eles através das grandes superfícies, das grandes cadeias de livrarias que não são nossas. Então nós não conseguimos ter esse contacto com toda a gente. A feira também é isso. O drama das crianças da Síria também passou ao papel numa edição da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Chama-se A Árvore de Muna e nasce também da sensibilidade de Maria Teresa Gonzalez. A Maria Teresa tem-nos agraciado com todas estas suas iniciativas e este, de facto, já é o 4º livro que ela nos oferece. Este com esta vertente muito em particular de alertar, de facto, para o drama que as crianças refugiadas sírias estão a viver, as crianças e as famílias sírias que estão a viver, e também, para o outro lado, para além de nos alertar, ela também com esta... Ao doar-lhes este livro e doar os donativos recolhidos através deste livro, está também a ser generosa e solidária
solidária com esta causa dos cristãos perseguidos e da questão do apoio aos refugiados na Síria, porque é de facto um dos papéis da AIS e temos estado presentes e queremos continuar a estar presentes tanto na Síria como nos países vizinhos que têm acolhido estes refugiados. Queremos estar juntamente com as estruturas da Igreja local, queremos estar junto destas pessoas para as poder ajudar a ter o mínimo possível para que possam sobreviver. As crianças que sofrem são da responsabilidade de todos nós. E de facto as crianças que têm que estar em países onde há conflitos armados, que têm que fugir das suas casas, perdendo muitas vezes tudo, até a própria família, são crianças que têm um sofrimento atroz, um sofrimento que é indizível. Eu tenho acompanhado tudo isto que se tem passado através precisamente das notícias que me chegam da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muna está numa escola inclusiva e, perante o desafio de escolher uma árvore importante para si, opta pelo limoeiro, a árvore que tinha ficado na sua casa em Alepo e onde o pai lhe tinha construído um baloiço. Livros para os mais novos ou propostas para quem estuda, é o caso também do Patriarcado de Lisboa, que publicou agora obras fundamentais relativas à história dos seus 300 anos. São duas obras fundamentais para quem quiser saber a história da Diocese e não só, até a história religiosa do país, porque uma delas tem uma recolha de documentação que está na Torre do Tombo, a indicação dessa documentação que está na Torre do Tombo, alusiva, enfim, à vida da Igreja no território português durante vários séculos, quer em Lisboa, quer enfim, noutras dioceses. E com a respectiva indicação para que depois os interessados possam ir à Torre do Tombo e ter acesso a essa documentação por extenso. As cartas pastorais dos patriarcas de Lisboa e uma compilação de subsídios para a história da Igreja em Portugal, que resulta de uma investigação realizada por Maria Odete Sequeira Martins, mestre e doutorada em História Medieval, que se baseou num vasto acervo documental da Igreja Católica guardado na Torre do Tombo. Conseguimos coligir, compilar 2.278 registros que implicam toda a história de Portugal e com temas muito diversos, como por exemplo de ordens religiosas, bulas, breves, pastorais, visitações, mas também outro tipo de coisas, relatos sobre o terremoto, questões sobre as epidemias, as inundações, os sismos que se encontram, muitos deles em determinações dos prelados, obras pias, registros da Real Mesa Censória, proibindo determinados textos e determinados autores como nefastos à fé católica, e até nas visitações podemos antever a vida das populações, dos fregueses, na sua dupla condição social, religiosa e até moral. A história dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa e a ação dos seus patriarcas, agora também acessível por intermédio destes livros. Uma forma de encerrar um período de reflexão da Diocese de Lisboa, que, em sínodo, olhou o passado para preparar o seu futuro. O balanço não pode deixar de ser positivo, porque diz respeito ao sínodo diocesano que aconteceu enquanto celebração entre novembro e dezembro passados, isso envolveu a contribuição e a preparação de mais de 20.000 pessoas que nós pudemos referenciar, que mandaram as suas reflexões, que depois foram contempladas no sínodo. Depois tive a Constituição Sinodal. A Constituição Sinodal tem uma série de linhas de força e de pontos para o futuro em termos de pastoral, que agora estão a ser recebidos e vão ser recebidos. Para diferentes níveis intelectuais, dirigidos aos mais pequeninos ou escritos para públicos diversos, os livros são para todos e constituem uma possibilidade de aceder a conhecimentos e cultura. Ler um livro é viajar, é conhecer, é também puro lazer. E estes dias são talvez os melhores do ano para isso.